Fala galera, beleza? Desculpa se tiver muito estourada a imagem. Enfim, meu celular não é tão bom, nem o microfone. Mas eu não sei em qual dos canais que eu vou postar isso. Não sei se será no canal do Goodyor ou do Belmirinho. E não sei se eu vou manter também este nome, Goodyor, né? Porque eu quero trazer um conteúdo diferente. O conteúdo que eu quero trazer seria mais sobre minha rotina, mais sobre o que eu estou fazendo hoje, né? Eu vou contar um pouco da minha história para vocês, ou talvez contar um pouco uma curiosidade sobre o que eu estou fazendo hoje. Não sei, vamos ver como que sai esse vídeo. Não tem roteiro, não tem nada do tipo. Mas, enfim. Bom, primeiramente, meu nome é Davi. E eu iniciei esse canal, por exemplo, o Goodyor eu iniciei faz muitos anos. Eu postava músicas eletrônicas, coisas assim para acompanhar alguns jogos, tipo um jogo que deu muito sucesso, um vídeo do canal que eu acabei excluindo, né, com o tempo, mas me arrependo. Mas era o jogo do Agário, né, a qual eu tinha publicado músicas para jogar com Agário e tal, para ouvir enquanto jogava Agário. E enfim, acabei excluindo esse vídeo, né? Tinha batido 60 mil visualizações, algo assim do tipo. Eu acabei excluindo, né? Porque antes, se eu não me engano, não tinha a opção de apenas arquivar aquele vídeo, né? Então eu acabei excluindo, né? Mas enfim, gente, eu tenho esse canal há mais tempo, o Goodyor, e o Belmirinho eu tenho há pouco tempo, que era para publicar mais coisas sobre jogos ou coisas assim do tipo, ou talvez até da minha rotina, não sei. Eu vou ver qual dos canais engaja melhor e qual dos canais o público, né, vai estar mais propício a assistir este tipo de conteúdo. Então, no Goodyor eu hoje publico mais músicas, coisas mais áudio, né? Seria mais essa parte de áudio, né? E a parte de vídeos mesmo eu publico mais no Belmirinho, por exemplo, jogos, né? Só que comecei uma série ali, acabei esquecendo dessa série. É porque assim, dizer bem a verdade, certos jogos eu não jogo tanto. E também hoje meu computador não ajuda tanto nisso. Mas, claro, pretendo gravar outras séries e gravar outros jogos também. Mas enfim, gente, eu acho que hoje, neste momento a qual estou passando em minha vida, eu prefiro gravar algo mais sobre rotina, mais sobre mim, mais sobre o que eu estou fazendo de fato hoje, né? Não dá pra misturar muita coisa. Então, se eu gravar aquilo que eu já faço, talvez alguém assista, talvez alguém goste deste tipo de conteúdo, né? Porque, querendo ou não, essas coisas que eu faço, elas precisam de um engajamento a mais, né? Então, eu não tô pedindo nenhum tipo de ajuda, mas apenas de divulgação daquilo que eu faço, né? Hoje, eu tenho uma empresa, né? Eu sou simplesmente um MEI ainda, mas eu tenho uma empresa de produtos naturais, né? Então, eu trabalho nessa empresa de produtos naturais e tudo mais. Eu tô ainda fazendo ali com que esta empresa eu possa vender online, né? E, enfim, são produtos naturais, no caso, geleias, doces, molhos, coisas do tipo, né? Vai ser tudo nesta linha, né? E, enfim, não vou me estender muito, porque isso eu explico melhor quando eu tiver ali. Aliás, vou deixar o link na descrição, né, do canal desse negócio meu. Ali vai conter Instagram, tudo certinho também, né, contato. E caso vocês queiram, podem seguir, né, podem ficar à vontade para seguir. Mas algo que interessa muito mais, talvez, aqui no YouTube, seja um próximo negócio meu, que seria mais sobre seria um negócio mais artístico, né? Vamos assim dizer. Que
o nome é Azani, né? A gente não tem um canal ainda, né? Tem que criar tudo certinho, mas é algo muito mais artístico. Por quê? A princípio a ideia é roupas, né? Só que não será só roupas, né? A gente pretende criar personagens, a gente pretende fazer tanto audiobooks, né, sobre esses personagens, HQs, né, quem sabe um dia um jogo, né. Então eu já tô registrando esse vídeo justamente para isso, para explicar que, cara, a minha vontade é de fazer isso. E não sou só eu que estou nesse negócio, né? No caso, o outro negócio, no caso que estava dizendo, de produtos naturais e tudo isso, né? É só eu, né? Hoje, por enquanto, sou eu. E, enfim, já este outro negócio seria, né, mais pessoas. Seria eu. Eu vou citar os nomes, sim. Não tem problema, porque, querendo ou não, um dia a gente vai ficar conhecido com isso, né? Por ter iniciado esse negócio, né? Então, sou eu, Davi, tem a Emily, né? Tem o André, né? Caso eles permitirem, eu deixo as redes sociais deles aqui, né? E, enfim. Mas assim, gente, é tudo uma questão de criação de personagens. Então, a gente vai estar divulgando isso aos poucos, né? A gente vai começar ali com audiobooks, HQs, né? E, claro, vendendo camisetas ali com estampas desses personagens, né? Mais pra frente. Não vamos partir ainda antes para jogos, né? Porque tem que andar aos poucos, né? Mas enfim, gente, eu vou postando no canal, tanto neste, tanto no canal da Azani, que é o nome desta empresa, tanto, enfim, eu vou ver qual canal que engaja melhor, né? Não tem um roteiro específico neste vídeo, mas enfim. Agora eu vou falar um pouco, talvez, sobre mim. Não sei se tem muita coisa a dizer, né? E talvez eu fale mais sobre mim a partir dos próximos vídeos, né? Que eu estiver postando, divulgando esses negócios, divulgando coisas que eu aprendo no empreendedorismo, porque eu tenho aprendido muita coisa, mas tem muita coisa que eu preciso aprender ainda. Não fazem 6 meses que eu empreendo. E assim, vou falar bem a verdade, é complicado no começo, bem complicado, né? Então, se você quer entrar neste mundo de negócios, de empreendimentos, esteja preparado, que talvez você saiba muito, mas ao encarar você vai ver que realmente não sabe tanto quanto você achava que sabia, né? Mas assim, gente, eu vou publicando tudo. Eu vou publicando aqui sobre esses negócios, sobre como vai ser a evolução desses negócios, como é o meu cotidiano, como é a minha rotina de trabalho, como rotina de, enfim, investimentos, coisas assim do tipo, né? Investimentos que eu faço sobre os meus negócios, né? Que eu já fiz bastante. Mas enfim, gente, eu sei que hoje, vou falar bem a verdade, não conheço nenhum de vocês, mas hoje eu passo uma necessidade, a qual realmente, sabe, não está saindo tanto do lugar. Eu sei assim que eu evolui muito, desde o começo do empreendimento, mudei muita coisa. Isso eu falo sobre o primeiro empreendimento, né? Esse sobre a Azani e tal, ele é mais recente, né? O primeiro empreendimento é Germán, né? O nome dele é Germán. Germán Produtos Artesanais. Bom, eu comecei vendendo batatas recheadas, né? Eu sou daqui da região de Santa Catarina, né? E aqui é muito popular, né? Na Oktoberfest, Schützenfest, que é aqui na minha cidade, né? É muito popular, né? Só que é popular em uma época. E eu fazia delivery disso. Comecei pelo iFood e outras entregas pelo WhatsApp.
Só que daí eu percebi que, poxa, não saía tanto, ou melhor dizendo, até saía, mas o gasto com em questão de ingredientes perdidos ou coisas que voltavam, é, não sei, não estava sendo insustentável, né? E beleza, foi o começo do negócio, eu não sabia nada. E assim, eu achei muito estressante trabalhar com delivery. Eu acho que com delivery você tem que trabalhar com uma estrutura a mais em questão de dinheiro, né? Eu vou falar quanto que eu investi. Eu investi 5 mil no negócio. Tipo, cara, pra um jovem como eu, né? Que começou a trabalhar mais tarde, porque antes estudava e tudo mais. É muito, mas eu sei que para muitos investidores isso é muito pouco, né? Mas enfim, comecei com 5 mil e tudo mais e não deu certo. Talvez delivery você tenha que ter um investimento maior, né? Mas assim, daí beleza. Eu pensei, olhei, opa, não vou vender mais isso. Comecei a vender produtos congelados. Eu vendia escondidinho, que era muito perto da batata recheada. Era muito próximo, né? A batata recheada com escondidinho de batata. E vendi lasanhas, empadas, né? E hoje eu tô mudando isso também, né? Hoje eu tô mudando essa questão dos congelados que, sabe, tem muito preconceito. Talvez, não vou dizer que é no Brasil inteiro, tá? Então seja um negócio sustentável, muito bom de se trabalhar. Mas eu vendia eles congelados, né? E aqui, pelo menos na região, tem um preconceito muito grande em questão de vendedores de rua, né? Porque eu ia nas casas, oferecia, né? E cara, empreender, às vezes você não vai ter exatamente aquela clientela, você não vai ter exatamente um local, né? Eu comecei, ou melhor dizendo, estou começando aqui em casa, né? Por exemplo, na casa dos meus pais e tudo mais, né? E aproveitando a idade que eu tenho, né? Pra isso. Mas assim, cara, às vezes você não vai ter tudo. Então, é bom que não desista mesmo, né? É bom que você persevere naquela ideia. Porque imagina se desistisse, simplesmente, né? Cara, não tem porquê. Não tem porquê. Eu vou só cortar o vídeo e continuar outro, né? Caso dê problema. E assim, gente, continuando, né? Às vezes você tem que pôr isso na tua cabeça, cara. Porque assim, ó, desde novo, desde pequeno, né? Por assim dizer, eu pensava em investir, em empreender em algo, em criar algo, né? E não pensava pelo dinheiro, porque eu já pensava nisso antes de saber o valor do dinheiro, né? Então, não é tanto sobre o dinheiro, né? Claro que o dinheiro é necessário, tá? Mas se tu olhar muito pro dinheiro, somente pro dinheiro, tu não faz. Tu não faz, tá? Porque, cara, primeiro, claro, depende de empreendedor para empreendedor, tá? Depende muito de clientes, de contatos e coisas assim do tipo. Eu não tinha tantos contatos, tá? Eu comecei a criar contatos depois que eu comecei a empreender. Então, né, vai aos poucos. Mas assim, depende de empreendedor para empreendedor, de pessoa para pessoa. Mas assim, no começo pode ser muito insustentável, tá? Então, eu conheço gente que tem 10 anos de negócio, nos 3 primeiros anos só estava no vermelho, assim, nem ficava de igual para igual, não, só gastava, entendeu? Só gastava e era isso. Depois do terceiro ano, daí começou a ganhar um pouco, ou melhor dizendo, não ganhava, ficava de igual para igual, né? Nem gastava tanto e nem ganhava tanto, né? E hoje, pelo menos, eu tô nessa. Eu não tô, tipo, gastando mais do que ganhando, né? Eu tô exatamente de meio a meio. Aquilo que eu ganho, eu reinvisto, né?
Então, é basicamente isso que eu tô fazendo, né? Só que assim, como eu estava falando antes, eu vi que tinha muito preconceito aqui da região com vendedores, questão disso. E eu comecei a pensar, cara, como que eu faço, que tipo de produto que eu vendo online, né? Que venha a ser do mesmo segmento que o meu. Porque assim, a minha marca, ela é muito sobre produtos artesanais, né? E eu comecei a pensar sobre doces, geleias, molhos, né? Porque tem um meio de conservação que você consegue conservar sem conservantes, né? Produto natural. Tem como você fazer uma pasteurização, porque eu faço nos vidrinhos, né? E enfim, basicamente tu faz assim, né? Faz uma pasteurização e isso conserva o produto por um bom tempo, né? E claro, né, tem toda essa questão de, cara, ter que aprender a fazer isso aqui, né? E cara, isso é com o tempo. Não tem como, tá? Tipo, beleza, você pode ter uma faculdade de gastronomia, qualquer coisa do tipo, isso vai facilitar muito, né, tua jornada. Só que, cara, é bom você criar algo assim, sabe? É bom você aprender as coisas também assim do zero também, né? Claro, é insustentável, muito insustentável. É, vou dizer bem a verdade. Por exemplo, as batatas recheadas, né? Que foi lá onde eu comecei e tal. Os escondidinhos, tudo isso. Cara, quantas vezes tive que jogar ingrediente fora? Porque ou fazia errado, ou em questão da conservação dava tudo errado. É, cara, não dá, entende? Então você pode começar assim aprendendo do zero, e aprendendo do zero tu acaba se deparando a muitos erros, muitas coisas que podem dar errado, e essas coisas que dão errado, elas te fortalecem, elas te ensinam, né? Você acaba aprendendo, né? Só que claro, tu vai perder, né? Não tem jeito, você tem que pensar que você tem que aprender a perder, né? Você tem que aprender a arriscar. E hoje eu tô arriscando muito. E assim, hoje, beleza, eu tô com um produto mais sustentável, um produto que não vai dar problema, né? E já estudei muito sobre isso, né? Não é um produto igual, por exemplo, eu vendi ali os produtos congelados, né? Ainda tem um pouco ali que eu tenho que passar a vender todo o resto, né? Que tem ali ainda. Mas enfim, já não trabalho mais com isso. E cara, tipo, eu pensei assim, cara, não tem como transportar produtos congelados. Talvez tenha como, mas vai ser caro. Vai ser caro e não vai pegar bem. Não vai ser algo que vai pegar muito bem. Então eu pensei, no caso, vender para pessoa física, né? Isso que eu falo, vender em multiplataformas de marketplace. Isso aí que eu tô falando, tá? Porque eu sei que tem, beleza, aqueles caminhões com freezers, né? Mas, enfim, isso não se adequa a essas plataformas, né? Então eu pensei, cara, sobre produtos naturais. O que que é produto natural? O que que as pessoas veem como produto natural? Beleza, uma lasanha talvez vá remeter esse produto natural, vá, né? Talvez sim. Muita gente pode ver como um produto natural. Só que, cara, produto natural, artesanal, algo assim do tipo, é muito sobre doces, é muito sobre molhos, é muito sobre, sei lá, temperos, né? Qualquer coisa do tipo. Então, seria mais esse segmento, né, que eu acabei decidindo fazer, né? E assim, eu acabei seguindo nesse meio. E, cara, agora eu vou falar um pouco do outro negócio, porque esse negócio ainda tá em andamento, né? Apesar de 6 meses. Mas, cara, mudei muita coisa desde o começo, né? Então, todo dia é um aprendizado diferente.
eu tô reaprendendo a fazer as coisas, né? Então, você vai se deparar que você vai ter que fazer tudo. Você vai ter que aprender muitas coisas, você vai ter que quebrar a cabeça. E para você ser um empreendedor, você tem que ter uma mente que, cara, realmente, beleza. É bom cuidar do teu corpo, é bom cuidar da tua mente, é bom você tirar um descanso. Faça isso, tá? É o melhor conselho que eu te dou. Tem muitos empreendedores que, beleza, eles falam: ah, não, 7 dias por semana, 24 horas. Beleza, a tua mente tá ligada no negócio, né? Tá ligada no negócio em 24 horas, 7 dias por semana. Mas não confunda quando eles disserem isso, né? Eu vi, por exemplo, o Luciano Hang falando isso, né? Só que daí ele explicou depois, ó, eu não tô falando que você vai trabalhar 24 horas, 7 dias por semana. Não, mas você vai pensar no trabalho, né? Você vai pensar em soluções, vai pensar em coisas criativas sobre o trabalho, né? Vai pensar basicamente sobre isso. E, enfim, não é pra exatamente você se desgastar, tá? Não faça isso, porque você se desgastando muito em uma semana, ou sei lá, em alguns dias, acaba que no outro dia, no próximo dia, você não tem aquele mesmo ânimo, você não vai ter aquela mesma energia. E, cara, não seja extremo, não seja extremista. Mantenha algo, mantenha constância. Constância, cara, todo dia trabalhar, né? Um pouco. Por exemplo, hoje eu não consegui dar tanto de si, mas eu pensei em soluções, né? Eu fui lá, trabalhei um pouco, pensei em soluções e não fiz tanta coisa hoje. Beleza, tudo bem, cara. Não se martirize por causa disso, entende? Então, você tem que pensar que você tem que fazer as coisas com constância. Não adianta você entregar tudo de si em um dia e no outro dia não fazer nada do tipo, né? E assim, gente, beleza, 6 meses empreendendo, né? Falar bem a verdade, talvez eu não tenha tanta experiência assim, né? Não tenha tanta experiência assim, e talvez eu vá mudar de visão um dia. Beleza, isso é questão de tempo, isso é questão de maturidade em negócio, maturidade em idade, né? Porque hoje eu tô com 21 anos, eu vou fazer 22 esse ano. Então, cara, é questão que talvez vocês vejam eu evoluindo. Então, assim, a gente não pode pensar muito em acabar se martirizando sobre as coisas, né? Porque assim, no começo eu me martirizava muito, eu ficava muito irritado, eu acabava ficando triste por resultados. E, cara, eu mudei em pouco tempo, há pouco tempo no caso, essa minha mentalidade, né? Não faz muito tempo que eu mudei essa mentalidade. Então hoje eu penso que, cara, calma, é um processo. Muita gente não conhece meu negócio, beleza? Cara, é um processo. Nossa, eu só gastei. Cara, calma, é um processo. Entende? Então, tipo, a gente é igual um investimento. É igual um investimento em tesouro direto, é igual um investimento em qualquer outro tipo de investimento, né? Renda fixa. É igual um investimento. Você não vai ter o resultado ali na hora. Talvez você tenha um resultado daqui 2 anos, daqui 1 ano, ou até menos, né? Então, isso depende muito, né? Depende muito do tipo de investimento que você está fazendo. E, enfim, o investimento às vezes é muito sobre inteligência, sabe? Tire tempo para pensar sobre o negócio, para soluções. Tire um tempo para isso. Porque assim, beleza, trabalhe duro, mas pense demais, pense bastante também. Pense com inteligência,
Trabalhe duro, mas pense com inteligência. Então, tipo, não adianta você somente trabalhar duro, né? Faça as coisas. Outra coisa que talvez eu tenha como dica, mas talvez um dia eu mude esse pensamento. Cara, faça pausas. Faz assim, ó. Trabalhei, tal, fiz tantas coisas. Principalmente se tu trabalha aqui muito no, sei lá, no computador, faz alguma coisa ali. Cara, tire pausas. Tire pausas. Ouça algo relaxante. Sei lá. Faça algo que tu goste, tá? Tu não é uma máquina. Não adianta. Tu não é uma máquina, tá? Em questão de coisas que você talvez tenha que realmente se abster, deixar de fazer, coisas fúteis. Tipo, cara, por exemplo, eu sou cristão. Eu não vou em festas nem nada do tipo. Mas, por exemplo, você vai muito em festas. Você gasta muito com amigos que realmente de fato não são tão amigos assim, porque depois que tu empreender tu vai ver quem que é amigo de verdade, tá? Quem é amigo de verdade. Eu vou falar a verdade que eu tenho amigos de verdade, são poucos mesmo, mas eu tenho amigos de verdade que realmente apoiam. Mas assim, cara, maioria não é seu amigo, cara. Agora, quando você tem dinheiro, eles podem ser seus amigos, ou enfim, mas cara, tire o foco disso. Tire o foco disso. É o conselho que eu te dou. Tire o foco em muitas amizades e faça amizades com qualidade. E, enfim, uma coisa, cara, que eu vou falar pra vocês também é assim. Veja o que é descanso pra ti, tá? Veja o que é descanso pra ti. Por exemplo, você trabalha muito em questão ali de, sei lá, trabalho braçal, algo assim. Porque tem empreendimentos que são braçais, né? Mais braçais. Por exemplo, eu quando saio vender nas ruas, né? Que eu quero parar de fazer, né? Mas isso é questão de tempo, né? Porque eu vou começar a vender online e tudo mais. E, enfim, até engrenar um público, né? Daí, mas assim, beleza. Eu vendo ali na rua, ou eu faço qualquer tipo de outro trabalho braçal. Cara, qual que é o meu descanso? Talvez o meu descanso seja ver algo que eu goste, assistir algo que eu goste. Talvez meu descanso seja, e não tem nada de errado em assistir, tá? A única coisa errada, talvez, seja assistir vídeos curtos. Porque isso aqui engana teu cérebro. Às vezes você pensa que tá pouco tempo, tá muito tempo ali. Mas assista algo que tu goste, sei lá. Talvez até um vídeo humorístico, ou um documentário, ou leia livros, não sei. Faça algo assim. Ou assista a um curso que você goste muito. Ou faça algum hobby, sei lá, desenhe, pinte, toque algum instrumento, sei lá, faça aquilo que você gosta, jogue, não sei, né? E claro, tudo com controle, né? Tudo com controle. E agora para trabalhos mais mentais, cara, faça uma caminhada, faça um exercício, saia um pouco, sabe? Faça essas pausas, tá? Sai um pouco do computador, vai lá pegar uma água, respira um ar puro. Não sei como é que é na cidade de vocês, né? Mas, cara, se não tiver ar puro, sei lá. Às vezes tem muita gente que mora na cidade, né? Mas veja um pouco. Às vezes tem beleza até nas próprias pessoas, no próprio trânsito, nos prédios. Não sei, cara. Sabe, isso é muito questão de visão. Isso é muito questão de visão. Às vezes a gente não vê beleza. Eu consigo ver beleza em muitas coisas, sabe? Porque, enfim, tive experiências em questão de falta de algo e hoje eu consigo ver beleza nisso, né?
Eu já fiz, por exemplo, vou dar um exemplo só. Eu fiz uma experiência uma vez que era ficar vendado durante um dia inteiro. Isso quando eu era pequeno, trabalho de escola. E ali eu vi a importância. Eu vi a importância da visão. Você pode fazer sei lá, uma experiência com audição, né? Usar aqueles abafadores, não sei. Cara, inventa algo para você dar valor. Você dá valor às coisas que você tem. Vai em algum lugar que passa necessidade, você vai dar valor ao que você tem. Sei lá, assista documentários. Você vai dar valor ao que você tem. Tem um canal muito bom que eu assisto, que é o Projeto Happiness, né? É um italiano, né? E, cara, veja aquilo ali, você vai começar a dar valor nas coisas, sabe? Ele passa diversos tipos de documentários ali, né? E ele pergunta para as pessoas: o que é felicidade para você, né? E às vezes pessoas humildes. Ele até gravou uma vez eram crianças que trabalhavam de maneira escrava, né? Trabalho infantil, na verdade, né? Mas enfim, trabalho super pesado e tal. E ele perguntou felicidade pra elas e, cara, elas tinham uma maneira de ver o mundo, de ver que eram felizes, né? Às vezes você tá reclamando, tipo, cara, eu não tenho isso, não tenho aquilo, tipo, cara, é só pensar que tem gente que tá muito, muito pior, sabe? Tem gente que tá passando muito mais dificuldades do que você, sabe? Tipo, eu vi um comentário hoje, né? Um cara reclamou, né? Tipo, sei lá. Um cara reclamou que não tinha sapatos. Não tinha sapatos. E depois ele agradeceu, porque ele viu um homem sem pernas, né? Cara, então você tem que ser grato, tá? Eu acho que... Eu não sei, eu não atingi o sucesso ainda, né? Mas eu acho que o segredo do sucesso é ser grato, né? Então você tem que ser grato. Não adianta, não tem como escapar disso, né? Você tem que ser grato. E assim, porque se você não for grato, você vai ver muita coisa como perda. Você vai ver muita coisa como, cara, tipo, tu vai ver que não tá dando resultado. Você vai ver que... E vai querer desistir. Vai querer voltar à mediocridade, entende? Então, cara, é melhor você passar 5 anos de uma maneira ferrada pra depois, ou 10 anos de uma maneira ferrada pra depois ter resultados, tá? Sabendo que tu vai gerar resultados, né, nesse tempo que você estiver ferrado. É melhor isso do que você passar um dia, sei lá, anos, 10, 5 anos de curtição e tudo mais e ver que lá no final você tá ferrado, tá? Porque assim, gente, vocês sabem que aqui no Brasil a cada dia tá mais complicado. Vocês sabem que aqui no Brasil a cada dia muitas coisas se tornam ainda mais difíceis. Na geração atual mesmo você vê que, cara, tá tudo muito caro. Uma casa, um carro simples, tá tudo muito caro, tá? Eu não sou da turma de sonegar impostos, tá? Não sou dessa turma. Mas você vê tanto de imposto que a gente paga. A gente paga o imposto para fabricar, a gente paga o imposto para consumir, a gente paga um imposto para revender, a gente paga o imposto para, sei lá, nascer, a gente paga o imposto para morrer, a gente paga imposto para aquilo que nós já conquistamos, aquilo que nós já compramos. Exemplo, IPTU, IPVA, né? Então a gente paga muito imposto. O Brasil é mestre em cobrar impostos, né? E não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer.
né? A não ser que você se mude de país e tudo mais, mas enfim, cara, não tem o que fazer, entende? Talvez anos pra melhorar isso, né? Mas assim, hoje o jeito é você se especializar em alguma coisa. Hoje o jeito é você inovar em algo, né? E claro, a gente não pode agir por desespero, né? Isso é algo que eu tenho que trabalhar muito. A gente não pode ser nem ansioso, quanto nem pensar muito no passado, né? Então, o certo é ter um equilíbrio, é olhar o presente, né? Olhar o que eu posso fazer hoje, o que eu posso fazer de melhor hoje, o que eu posso construir hoje, né? O que eu posso trazer como incentivo na minha vida hoje. Tipo, cara, hoje, beleza, eu posso trazer como incentivo na minha vida, no caso em gratidão, que, poxa, eu acordei, eu tenho vida, eu tô com saúde, eu posso fazer as coisas. E eu estou fazendo. Tipo, cara, isso é gratidão. Você tem que. Às vezes você. Tá, não acredita em Deus, às vezes você não acredita em nada. Mas você é grato. Você é grato por aquilo que você tem. Entende? Por aquilo que você conquistou até hoje. E claro, a gente tem que também olhar para as coisas que a gente tem que melhorar. Por exemplo, seja grato por quem você é. Por quem você é hoje, a não ser que você seja um babaca, né? Daí você tem que melhorar. Mas assim, cara, seja grato por quem você é hoje, porque às vezes, beleza, você vê os erros do passado e tudo mais. Meu Deus, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu sou testemunha disso, porque me aconteceu muita coisa, né? Talvez eu não venha falar a público isso, mas enfim. Mas assim, gente, cara, tu vê essas coisas que aconteceram, veja que isso formou quem você é hoje, sabe? E eu acho que a maior dádiva é você pensar. Sabe? Eu sei que pensar às vezes demais é ruim, mas pensar demais também te faz ser diferenciado, entende? Você começa a se diferenciar por isso. Você começa a, sei lá, gerar tipos de resoluções de problemas. Você pode começar a pensar sobre, cara, essa pessoa ali, como que ela se sente, né? Tipo, ela com essa profissão, como que ela se sente, como que a vida dela, como que, né? Você começa a pensar sobre questões filosóficas e, enfim. E é bom você pensar, tá? E beleza, se sua mente te atrapalha demais, você pensa demais, isso eu falo porque, cara, eu penso demais, tá? Então isso é bom, mas ao mesmo tempo é ruim. Mas, cara, se tu pensa demais e isso é ruim em algum momento, cara, faça algo que você goste, que libere essa energia, tá? Música, escrever, sei lá, faça arte, faça alguma coisa que você libere essa energia, né? E é por isso que, cara, eu sempre pensei desde pequeno, desde criança mesmo, eu sempre pensei em criar algo, entende? Porque isso me faz expor aquilo que eu tenho de verdade dentro de mim, né? E às vezes pensar demais faz bem. Faz bem pra caramba, né? Mas assim, gente, acompanhe os vídeos desse canal, dos próximos canais. Não sei. Não sei em qual canal que eu vou postar isso. Mas bom, espero que todos estejam bem, né? Espero que, não sei se esse vídeo vai dar um resultado. Tá tudo feio, a câmera, o microfone. Mas é como eu disse, seja grato. Pelo menos eu tenho uma câmera, um microfone, né? Então a gente tem que ser grato, né? Eu tenho um computador, tenho um celular que trava bastante, mas eu tenho. Então seja grato, né?
Mas enfim, gente, eu vou atualizando, né? O que tem de interessante na minha rotina, se é que tem algo de interessante. Mas quem sabe, né? Alguém goste.